Beleza, pessoal, às 7h05 em ponto aí, nós vamos iniciar a aula de hoje. A gente vai falar hoje, como vocês estão vendo aí no slide, sobre a plataforma Android, plataforma de desenvolvimento Android. Hoje é uma aula de introdução, então eu vou explicar os principais aspectos, como é que funciona a plataforma, a estrutura do projeto, quais ferramentas você precisa utilizar para programar para Android, tá? Então uma série de detalhes estão muito importantes aí nesse início, né? A gente vai começar a trabalhar com essa plataforma. Então qualquer coisa, eu estou acompanhando no celular aqui, tô no grupo de vocês, tá? E qualquer coisa, manda no WhatsApp. No YouTube aqui tem um delay, né? Então eu vou acompanhar pelo WhatsApp. Manda o WhatsApp lá com a pergunta, alguma coisa que você queira falar, que aí eu falo na sequência. Às vezes demora um pouquinho porque tem um delay, né? Mas qualquer coisa é só falar aí, tá? Bom, vamos lá. Nós vamos falar, pessoal, hoje sobre a plataforma Android. Bom, primeiro vamos fazer uma contextualização, né? O que a gente estava trabalhando aí nas últimas aulas? Essa disciplina programação para dispositivos móveis, então a gente vem trabalhando diferentes formas da gente desenvolver aplicativos, que são os softwares utilizados nos dispositivos móveis, né? A gente conhece o termo técnico utilizado, é aplicativo. Bom, a gente iniciou nós temos algumas formas, cada uma com suas características, né? Não existe uma melhor do que outra. Difícil a gente falar isso, né? Essa aqui é melhor. Depende da situação. Como tudo na computação, a gente chama de trade-off, né? Custo-benefício. Então a gente tem que equilibrar custo e benefício. Algumas formas são mais rápidas e mais baratas, mas claro, elas não têm tanto desempenho. Outras já são otimizadas para a questão de desempenho, mas tem um custo mais elevado. Então é custo-benefício. Depende do projeto, depende do que você está querendo fazer. A gente começou então na sequência. Nós começamos com criação de websites responsivos, que trata-se de você construir um aplicativo, né? Nesse caso não seria bem um aplicativo, mas um site que ele se adapta à tela do dispositivo que está sendo acessado. Então você acessa um site, um código apenas, que ele tem CSS diferentes, né? E a gente viu que essa seleção ela é feita através das media queries, tá? E aí, dependendo da media query, a gente carrega ou uma parte do CSS ou outra parte do CSS, e com isso a gente consegue fazer adaptações para que no site, você abriu o site no desktop, ele aparece de um jeito. Você abriu esse mesmo site no mobile, ele aparece adaptado. Então o nome disso é responsividade, tá? Nós aprendemos a fazer isso aí no início dessa disciplina. Vimos também a questão do mobile site, que é o que? É aquele website que ele é exclusivo para dispositivo móvel. Então você constrói um CSS já compacto, com imagens mais compactas, geralmente com uma coluna só, né, para caber no dispositivo. E aí existe algumas bibliotecas JavaScript que eles fazem um redirecionamento para a versão mobile. É aquela questão que eu falei lá na sala, que é o seguinte: Facebook, né, geralmente os grandes players aí, eles utilizam essa técnica para o mobile, tá? E você acessa lá facebook.com no seu navegador, no seu celular. O que acontece? Você é redirecionado para uma página m.facebook.com, M de mobile. Então é uma página exclusiva para dispositivos móveis, tá? Então tem essas duas técnicas a gente tem para a questão de sites, tá? Nós trabalhamos as duas. Na sequência, nós aprendemos sobre frameworks híbridos, ou uma técnica chamada também de cross-platform. O que significa isso? Plataforma cruzada, framework híbrido. Por que ele é híbrido? A ideia é a seguinte: você usar uma codificação específica, uma linguagem, geralmente JavaScript ou suas variações, tá? HTML, CSS, JavaScript, você construir ali utilizando algum framework, alguma ferramenta, e exportar esse código para as plataformas que você deseja, principalmente Android e iOS, tá?
Então, essas plataformas, esses programas que permitem fazer isso são chamados de frameworks híbridos. Eu dei dois exemplos de grandes, dos maiores frameworks híbridos do mundo hoje, que é o React Native, né, criado pelo Facebook, e o Flutter, criado pela Google, que são, sem dúvida nenhuma, os dois maiores frameworks híbridos que a gente tem hoje. Vimos uma pequena aplicação, né? Eu mostrei como é que faz um Hello World no React Native, mostrei no Flutter como é que a gente faz um pequeno aplicativo com uma listazinha estática, só para a gente entender mais ou menos como é que funcionam essas plataformas, esses frameworks, tá? A gente tem o seguinte, esses frameworks, eles são muito utilizados hoje em dia. Eu diria que é uma das formas de desenvolvimento que tem o melhor custo-benefício, porque você tem várias características lá que você tem do nativo, consegue acessar câmera, GPS, consegue acessar esses recursos que são nativos, né, do aparelho, sensores, etc. E você consegue escrever numa linguagem apenas, então a curva de aprendizado, a mão de obra não precisa ser tão especializada, tá? Então essa técnica é excelente. Inclusive se você deseja seguir essa carreira de desenvolvedor de dispositivos móveis para dispositivos móveis, que hoje sem dúvida nenhuma tem maior ascensão, todo mundo hoje usa celular, usa aplicativo, né, cada vez menos utiliza-se computadores convencionais, então assim, tem crescido muito esse ramo de desenvolvimento. Eu aconselho você conhecer melhor essas ferramentas. Seleciona uma das duas, ou React Native ou Flutter, e você se especializa nela, lê um pouco mais. Aqui na disciplina, a intenção realmente foi só dar uma pitadinha aí, né? Só para você ter uma introdução, uma ideia de como eles funcionam. A gente poderia ter uma disciplina só de React Native, só de Flutter. São tão grandes esses frameworks, né, tão completos e complexos, que a gente poderia ter uma disciplina só disso. Então a ideia foi realmente só apresentar a ferramenta para vocês, né, um Hello World, e daí vocês podem ler a documentação, tem cursos complementares. Você pode escolher uma ferramenta dessa e se aprofundar um pouco mais, tá? E hoje, na aula de hoje, o que a gente vai ver? Nós vamos iniciar o estudo sobre frameworks que a gente vai utilizar, uma plataforma, na verdade, uma plataforma nativa de desenvolvimento. No caso aqui, a plataforma Android, tá? Bom, primeiro, o que é uma plataforma nativa, né? Essa é uma modalidade de desenvolvimento de dispositivos que é utilizada geralmente também por grandes corporações, e se caracteriza aí pelo desenvolvimento utilizando uma linguagem específica, uma plataforma específica. Exemplo, a gente vai utilizar aqui a linguagem Java para programar para a plataforma Android. Você pode programar para Android tanto usando Java quanto Kotlin. Foi uma outra linguagem desenvolvida pela Google para dispositivo móvel. Tá? Você pode usar uma das duas, mas quando você criar o seu aplicativo, ele só vai funcionar no Android. Você vai conseguir exportar o seu APK, mas ele só vai funcionar no Android, então é específico. Se você quiser programar, por exemplo, para iOS, para distribuir aplicativos para iPhones, etc., daí você vai programar também para uma plataforma específica. Nesse caso, vai utilizar um Mac, né, um Mac OS, tá? Com um dispositivo Mac com o Mac OS instalado, tá? Depois eu posso até mostrar isso para vocês, aí talvez na próxima aula, para vocês terem uma ideia como é o desenvolvimento aí para iPhone, tá? E aí você utilizaria uma linguagem Swift, tá? Que hoje é a linguagem utilizada pela Apple. E também, quando você terminar de construir seu aplicativo, ele só vai servir para iPhone, tá? Então, acho que ficou claro, né? É uma plataforma para um desenvolvimento específico, uma linguagem específica, uma plataforma específica. Android, utilizando Java ou Kotlin.
iOS utilizando Swift, tá? Aqui na disciplina a gente vai trabalhar mais a questão do Android mesmo, né? Vamos entrar a fundo no Android. Por quê? Bom, primeiro porque ele é grátis, é uma plataforma open source, você não paga nada por ela. Você pode utilizar, desenvolver utilizando um PC comum. O que eu quero dizer com isso? Se você optar, por exemplo, para desenvolver para iOS, você vai precisar necessariamente de um Mac, tá? Um computador Mac. Então é um computador que é mais caro, ele é mais difícil acesso, então não teria sentido a gente utilizar essa plataforma aqui, né? Então acho que a gente vai utilizar um PC comum para programar para Android. E Android é a linguagem mais popular, né? É o sistema operacional mais popular no mundo aí para dispositivos móveis, tá? A gente vai estar bastante antenado em relação a isso aí. Bom, outra característica do desenvolvimento nativo, né? A gente tem aí os aplicativos com desempenho otimizado. Então, se você fosse me perguntar e eu dar uma resposta assim bem breve, né? Quando eu devo utilizar desenvolvimento nativo? Resumindo, quando você precisa de desempenho, você precisa de um desempenho otimizado. Quando você tem um aplicativo que é de uso rotineiro. Como assim? Facebook, redes sociais. Todos os dias as pessoas estão na rede social, a todo momento praticamente, né? Então é de uso rotineiro. É diferente de um aplicativo, por exemplo, você instala uma vez no ano. Aplicativo lá da Receita Federal. Uma vez no ano você instala ele para declarar o imposto de renda e pronto, não vai usar mais. Tá? Então veja que ali não é um uso rotineiro. Então se você precisa utilizar, se o seu aplicativo ele é utilizado rotineiramente, ou, né? Você precisa também de desempenho, tá? Por exemplo, jogos. Os jogos demanda muito recurso de hardware. Então você realmente precisa de um desempenho mais elaborado. Você também vai utilizar desenvolvimento nativo nesse caso, tá? Então esses dois são os principais pontos onde você deve utilizar o desenvolvimento nativo, ok? Ele tem um custo maior de desenvolvimento, tá? Por isso que não é amplamente utilizado, né? Eu falei aqui agora há pouco que os grandes players eles utilizam, no caso dos aplicativos, eles utilizam desenvolvimento nativo. Por quê? Porque você tem todos esses recursos que eu mencionei e eles têm grandes equipes, né? Eles conseguem fazer isso aí, mas o custo é elevado. Por quê? Porque você precisa de mão de obra mais especializada. Precisa de um programador que programe somente em Java para Android. Não, precisa de um programador que programe em Swift. Isso é mais difícil, né, do que as linguagens convencionais. Então é um profissional que é mais focado, é mais especializado. Então ele é mais raro e consequentemente ele é mais caro, tá? Para o nosso lado, que nós somos os desenvolvedores, né, isso é uma oportunidade. Então aprender essas linguagens, sem dúvida nenhuma, é uma porta que se abre aí no mercado para você conseguir boas oportunidades, tá? Então, vamos lá, falando agora especificamente aí da plataforma Android. Qualquer coisa, pessoal, lembrando aí, passa um zap aqui. Eu estou acompanhando o grupo aqui, deixei aberto aqui ao lado, tá? Então qualquer dúvida pode falar que a gente já vai tirando aqui, ok? Vamos lá, falando sobre a plataforma Android especificamente. Bom, como eu falei, a linguagem utilizada na plataforma Android é a linguagem Java ou Kotlin. Durante muito tempo utilizava somente Java. O Kotlin surgiu há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, como sendo aí a aposta, né, da Google para substituir o Java no Android. Não foi bem o que aconteceu. Então eles acabaram sendo utilizados em conjunto, como é hoje em dia. Então você pode também fazer isso. Tem que escolher uma das duas? Não. Pode ter no mesmo aplicativo uma parte feita em Kotlin e outra parte feita em Java. Bacana, né? Inclusive você pode usar também C++, tá? Existe uma parte do Android aí que você consegue utilizando você tem o SDK, que é o Software Development Kit, o SDK do Android, mas você também tem o NDK,
que é um kit de desenvolvimento nativo mesmo do aparelho, que você consegue utilizar a linguagem de mais baixo nível, nesse caso o C++. Então você também tem essas opções. Isso só se você precisar de um altíssimo desempenho, tá? No dia a dia, digamos assim, comumente a gente só com Java a gente consegue resolver a maior parte dos aplicativos tranquilamente, tá? Bom, o Android, pessoal, como ele é para plataformas mobile, ele vai ser executado em uma arquitetura para dispositivo móvel, né, como ARM, por exemplo. Então ele tem um compilador, obviamente, específico para essas plataformas. Então, embora você utilize Java, aqui no Android, ele não vai ser compilado pela JVM, a Java Virtual Machine. Existe um interpretador, uma máquina própria do Android, que é chamada de ART, ok? ART. Você também, até pouco tempo atrás, existia um outro interpretador chamado de Dalvik, certo? É interessante a gente saber, porque às vezes você vai ler um material que é um pouco mais antigo, e aí você vai ver a Dalvik lá e vai ficar perdido, né? Então, antes se utilizava a Dalvik, a Google criou o ART, que estão sendo usados meio que em conjunto aí. Então, esses interpretadores, compiladores, eles têm algumas características, tá? Eles são baseados em registradores, consomem pouca memória e são otimizados aí para dispositivos móveis, tá? Então, para o seu programa ficar pequeno, ficar leve e conseguir rodar nos seus dispositivos. É um interpretador, um compilador específico que a Google utiliza. Uma parte agora muito importante, daqui a pouco eu vou mostrar um Hello World aqui, né, no Android, como é que a gente faz, vou mostrar o Visual Studio. Mas a primeira parte que a gente vai na prática, digamos assim, eu vou para a prática agora. O que eu tenho que saber para eu conseguir programar para Android? Tá? Bom, primeiro você tem que conhecer a estrutura do projeto. Quando você cria um projeto Android, ele já tem várias pastas, ele é dividido lá, e cada uma tem sua utilidade, né? Tem seu objetivo. Você precisa conhecer essa estrutura para que você consiga saber onde você deve atuar, onde é que você deve mexer nos códigos, alterar, criar os seus códigos, de forma que seu aplicativo seja construído aí com sucesso, né? Bom, falando então dessa estrutura do projeto, a gente tem, eu vou falar de algumas principais, digamos assim, tem vários outros arquivos aí, mas não são tão necessários, tá? A gente não precisa estar mexendo diretamente neles. Bom, a primeira pasta aqui, uma das mais importantes, se não a mais importante, é a pasta SRC, tá? SRC de source, de código. É dentro dessa pasta onde vão estar os códigos fontes que vão ser desenvolvidos, tá? Seja em Java, seja em Kotlin, eles vão estar na pasta SRC. Existe uma outra pasta chamada de Generated, né? Que são arquivos gerados automaticamente. Arquivos que são importantes, mas eles são gerados automaticamente, ou seja, você não precisa modificar eles, tá? Existe uma outra pasta chamada de Assets, que são recursos que você vai utilizar, pode utilizar no seu aplicativo, como por exemplo, eu quero colocar um vídeo para rodar dentro do meu aplicativo, eu quero colocar uma imagem lá dentro, sem precisar carregar externamente, né? Colocar diretamente no aplicativo. Então você vai colocar tudo isso nessa pasta Assets, tá? Depois eu vou mostrar passo a passo como é que faz isso. E aí você tem a pasta dos binários, né? Onde vai estar lá o seu APK, onde vai estar depois de compilados, tá? Você também só vai pegar o arquivo, não precisa mexer nisso aqui. Libs, que são bibliotecas de terceiros, se você for utilizar. Essa pasta Resources são todos os recursos, pessoal, do seu aplicativo, tá? Então, tem vários XMLs que podem ser configurados aí para questão de strings, tradução do aplicativo, cores padronizadas. Então, tem um monte de coisa que pode ser personalizado dentro dessa pasta Resource, tá? Eu vou mostrar mais à frente. E você tem um arquivo muito importante no Android chamado de Manifest. Esse arquivo Manifest, ele tem configurações como, por exemplo, quais permissões o seu aplicativo precisa, tá? Então eu vou falar mais à frente com mais detalhes sobre ele.
Então, aqui no slide, depois eu vou disponibilizar o slide para vocês, tá, pessoal? Beleza, beleza. Uma dica aqui, mostrar a pasta já direto no projeto, né? Bacana. Vou fazer isso, tá? Vou fazer isso aí. A gente tava... isso aqui eu já falei, mas eu coloquei no slide aí, porque eu vou compartilhar com vocês. Então, se você esquecer ou tiver em dúvida, você pode voltar aqui, tá? Então, eu vou partir aqui, porque eu não... Vou passar isso aqui, porque eu já falei. Beleza? Eu vou voltar no manifesto daqui a pouco. Agora, outra parte muito, muito importante, pessoal. Activities. Esse conceito aqui é algo que você tem que entender. Na plataforma Android, pessoal, tudo é Activity. Activity é uma atividade, né? Se você for traduzir, eu particularmente gosto mais do termo em inglês, Activity. Mas a Activity ou atividade é qualquer parte de código do seu aplicativo que tem interação com o usuário, que gera interação com o usuário, tá? As activities no Android, elas são divididas basicamente em duas partes. Você tem um código em Java ou Kotlin, onde vai ficar a regra de negócio, a lógica da sua aplicação, e você tem uma outra que é em XML, tá? Que monta o layout. Então você monta o layout com a lógica, os dois geram uma activity, tá? No Android, interessante que no Android já vem várias activities padrões para fazer algumas ações que a gente tem aí pré-definidas, digamos assim, já vem no próprio sistema operacional. Algumas delas, por exemplo, capturar foto. Eu quero que o meu aplicativo seja capaz de capturar foto. Você já tem uma activity pronta lá do sistema operacional que você pode só chamar ela e fazer essa interação, salvar o arquivo, capturar foto, salvar o arquivo. Então é bem simplificado. Você aproveita, digamos assim, você não precisa reescrever todo um programa, um aplicativo só para capturar uma foto. A mesma coisa, algumas outras ações que você tem, enviar e-mail, você tem Activity para enviar e-mail padrão lá, visualizar uma imagem, abrir um link, navegar na internet, tá? Não sei se vocês já viram, provavelmente vocês já viram isso. Quando você clica em alguma coisa para compartilhar, faz alguma coisa, que aí o Android ele abre uma lista de aplicativos, né? Então, ali você chamou uma activity externa e aí o Android ele te lista, se você tem mais de um programa, um aplicativo que faz aquela ação, ele lista para você e você vai escolher quem é que vai fazer aquela ação, tá? Ali são activities externas prontas que já tem no sistema operacional. Beleza? As activities elas são definidas dentro do arquivo manifest. Isso é muito importante. Eu vou dar algumas dicas de erros mais comuns quando a gente está começando a programar no Android, tá? Vou dar umas dicas já ali para você não quebrar tanta cabeça. Uma delas é isso. Às vezes você cria um activity lá no seu código e esquece de definir no manifest. Aí o seu programa fica travando, você vai compilar, ele crasha lá o aplicativo, você não entende por quê. Tá? Uma das coisas então o manifest, uma das coisas que a gente faz no manifest é definir todas as activities que o aplicativo vai ter, tá? A parte gráfica, pessoal, eu vou mostrar logo na sequência aqui o programa, né, como foi solicitado, e o código. Vocês vão ver que o código é relativamente pequeno, mas uma parte importante lá do código é o set content view. Esse método aqui ele é utilizado para você fazer uma junção da parte gráfica com o código, tá? Ele é bem interessante. Vocês vão ver isso aqui, ó, lá no código set content view r.layout.activity_main. Então significa que você lá numa activity específica você vai anexar, digamos assim, um layout. E esse arquivo aqui é um XML, tá? Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar aqui o projeto.
tá? Estou falando bastante dele, eu vou mostrar aqui. Essa ferramenta aqui, pessoal, é o Android Studio, tá? É a ferramenta oficial para desenvolvimento de aplicativos nativos utilizando a plataforma Android. Ele é grátis, você pode baixar lá no site do Android. Coloquei o link aí no grupo de vocês, tá? Veja que é uma interface, ela parece com os compiladores que a gente usa normalmente, né? As IDEs que a gente usa normalmente, então vocês não vão ter muito mistério não em utilizar. Eu vou falar aqui das partes principais, tá? Mas depois eu dou mais detalhes para não ficar muita informação numa aula só. Mas veja aqui, ó, a estrutura do projeto, tá? Conforme acho que foi o Franks que falou, né? Beleza. A pergunta interessante aí. Antes se utilizava o Eclipse com um plugin chamado de ADT, certo? ADT. Mas hoje não se usa mais, se usa só o Android Studio, tá? Eu uso o Android Studio. Não sei se dá para usar o Visual Studio Code. Pode ser que sim, tá? Não tenho certeza. A gente tem que dar uma olhada aí. Mas assim, de fato o Android Studio ele é pesado, tá? Eu só consegui rodar ele com mais leveza, digamos assim, quando eu comprei um SSD, tá? É a chave aí. Então se você puder, junte um trocadinho, compra um SSD que você vai conseguir rodar o Android Studio. Você vai ver que no meu aqui tá rodando bem. E essa máquina, antes, quando tava só com HD convencional, nossa, o Android Studio era uns 10 minutos para abrir, e olhe lá, tá? Então agora com SSD ficou bem melhor, certo? Mas depois a gente pode dar uma olhada aí se a gente consegue rodar com Visual Studio. Eu nunca tentei, tá? Eu realmente uso o Android Studio. Então o Android Studio é o seguinte, ó, aqui a gente tem a parte do projeto, certo? É a parte lá onde fica a estrutura de pastas que eu falei para vocês. Olha, o interessante aqui no Android Studio é o seguinte, que você pode ver o projeto do jeito que ele é, digamos assim, naquele jeito que eu mostrei lá no slide, ó, as pastas, né, do jeito que elas são estruturadas lá no seu Explorer, ou você pode ter uma visão otimizada, digamos assim. Eu estou desenvolvendo, você coloca aqui Android, ele já separa para você aqui nas principais pastas que você tem que alterar, e as outras ele simplesmente oculta. Então é melhor trabalhar nesse formato aqui, ó. Melhor trabalhar nesse formato, tá? Aqui, ó, ele já coloca aqui o Android Manifest, essa pasta Java, que é onde fica a parte do código em si, tá? Vou abrir para vocês verem aqui. Tá? Veja se dá para enxergar bem aí. O Ctrl mais não tá dando zoom aqui, mas se não der, eu vou dar um jeito aqui de dar um zoom maior, tá? Você tem essa pasta res aqui, que é uma das mais importantes também, né, junto com a pasta Java. Voltando lá na Activity, pessoal, para vocês entenderem aqui, ó. Eu rodei uma aplicação, esse aqui é um Olá Mundo, tá? É um Hello World aí, que eu vou fazer ele do zero aqui para vocês verem, tá? O passo a passo. Mas já para a gente começar a entender um pouquinho, esse aqui é o Olá Mundo, um Hello World. Eu estou usando aqui o emulador chamado de Genymotion. Eu prefiro ele é mais leve do que o nativo aí, o que vem junto com o Android Studio, tá? Eu gosto bastante dele. Se você quiser também, você pode compilar os aplicativos diretamente no seu celular. É até melhor, tá? Eu acho melhor. Estou compilando aqui para vocês conseguirem enxergar na tela, né? Mas eu, quando estou programando, particularmente, eu já faço diretamente no meu celular, tá? É só você colocar o cabo, habilitar o modo de desenvolvedor. Tem na internet você procura o que você acha. Se você não conseguir, você fala que eu ajudo, tá? Você habilita o modo de desenvolvedor no seu celular, conecta ele com o cabo USB. O Android Studio ele já vai reconhecer o seu celular na hora de depurar.
Na hora de você dar o run aqui, ele já vai aparecer seu celular, você coloca, ele vai rodar, essa mesma tela que vocês estão vendo aí, ele vai rodar direto lá no seu celular, tá? É bem bacana. Hoje é só Android Studio, tá? Hoje é só Android Studio. Vou mostrar aqui. Tá? Então, como a gente está focado no Android nativo, eu vou usar a plataforma do Google, né, a oficial, que é o Android Studio. Daí eu vou mostrar aqui, explorar bem o Android Studio para vocês conhecerem, beleza? Qualquer coisa vai perguntando aí, é bacana, tem que participar mesmo. Bom, falando da Activity, né, como eu estava falando aqui, isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo essa tela aqui básica com a app bar aqui, só um labelzinho aqui. Isso aqui é uma Activity, é uma tela. Se você for traduzir de forma mais simples, um Activity é uma tela. Toda tela que você for criar do seu aplicativo vai gerar um Activity, tá? Aí a Activity ela é dividida em duas partes, como eu falei. Você tem a parte do layout, tá? Que é construído em XML, e você tem a parte do código mesmo, pode ser Java ou Kotlin, né? Então esse Activity aqui, por exemplo, vocês estão visualizando, dá uma olhada aqui, ó. Java main Activity, tá vendo? Essa parte é o código Java, que é isso aqui que vocês estão vendo. E essa mesma Activity, esse layout aí que vocês estão enxergando, ele tá aqui, ó. Tá? Onde é que ficam os layouts? Vou falar um pouquinho da pasta res, né, de resource. Você tem a pasta, o que tem dentro da pasta res aqui? Você tem a pasta drawable, que é onde vão ficar as suas figuras, tá? Os ícones, as figuras principais que você vai utilizar no seu aplicativo vão ficar aqui dentro da pasta drawable. A pasta layout, onde ficam os layouts, tá? Então você vai trabalhar bastante aqui dentro dessa pasta res layout, porque todas as activities, como eu falei, vão ter layout. Então fatalmente você vai vir aqui bastante. Você tem essa pasta map, que é utilizada também para ícones, certo? E tem a pasta values, que é utilizada para colocar constantes. Bom, que tipo de constantes, né? Primeiro, vamos lá. Colors. Se você quer criar cores, para vocês entenderem aqui a função dessa pasta values. Quando você vai usar cores aqui no seu aplicativo, as cores elas são definidas em RGB, né? Como a gente já conhece. Mas você pode dar uma constante, ó, um apelido para essa cor. Tá vendo aqui? Você tem essa cor, o nome dela é Color Primary e esse é o código da cor. O que significa isso? Quando eu estiver lá no meu layout, que eu estiver colorindo os meus objetos, ao invés de eu usar o código, eu vou utilizar o nome Color Primary, ou Color Primary Black, ou Color Accent, ou qualquer outro que você criar. Por quê? Porque aí, se você quiser mudar essas cores, fica muito mais fácil. Digamos que você criou um aplicativo com um padrão de cores lá, azul e amarelo. Daí, por algum motivo, você quer mudar uma dessas tonalidades. Se você tiver utilizado somente essas constantes aqui, ao invés dos códigos diretamente, facilmente você muda. Porque o Color Primary é a cor principal aqui, né? Então, se você mudar essa cor em todos os lugares onde está usada essa Color Primary, ele vai mudar automaticamente. Então, é uma boa prática de programação. O Google recomenda bastante, tá? Eu recomendo também. Quando a gente está trabalhando profissionalmente, bem interessante usar sempre constantes, tá? Não coloquem as cores lá diretamente, embora isso seja possível, porque você perde muito essa questão aqui da mudança que você pode fazer, beleza? Assim como strings. Olha como é interessante. Então, as strings que você vai ter dentro do seu aplicativo, qualquer string estática, deve ser definida dentro do XML aqui da pasta values strings. Por quê?
Um dos fatores é tradução. Digamos que você fez um aplicativo que você está em português e você quer disponibilizar uma versão em inglês lá na Play Store, né, na Google Play. O que você vai fazer? Se você tiver escrito manualmente lá sem usar os strings, você vai ter que reescrever praticamente o aplicativo inteiro, tá? E se você usar o strings, aí é simples, ó. Você vai ter um strings para a linguagem padrão e você vai criar somente um outro arquivo desses strings em inglês. Coloca os termos em inglês. E o interessante é o seguinte: o Android ele detecta automaticamente a linguagem que você está utilizando no seu celular e carrega os strings de acordo com a linguagem que for, tá? Então, se você tiver lá no seu aplicativo inglês e português, daí se você carregou no celular que está em inglês, ele já pega os strings em inglês e faz a tradução automática, tá? Então é um recurso muito interessante de ser utilizado também. Beleza? Strings estáticas, não aquelas que vêm do banco, né? Mas qualquer coisa estática deve ser criado nesse formato aqui, ó. Tá? Você coloca aqui o apelido que você quer para sua string e aqui a string em si. Daí lá, ó, isso aqui é interessante, né? Porque veja, aqui foi colocado o Olá Mundo, né? E aqui apareceu o Hello World, ó. Então você pode fazer essa tradução aí utilizando esse strings aqui, certo? Vamos lá, outra coisa. Beleza, falei das cores. Também tem dentro da pasta Valus tem uma coisa bem interessante que são os temas. Você consegue colocar temas diferentes no seu aplicativo, tá? Tema escuro, por exemplo, tema claro. Você pode criar esse tipo de personalização de cores utilizando temas, tá? Isso também é feito aqui dentro da pasta Valus. Depois a gente vai explorar com calma cada uma dessas, tá? Vou focar aqui hoje nessas que são principais, que a gente é obrigatório utilizar para vocês entenderem um conceito básico e conseguir fazer os primeiros aplicativos. Eu vou começar com o Hello World. Vou voltar aqui, vou fechar o projeto, iniciar ele do zero. Quando você tem o Hello World, pessoal, deixa eu abrir aqui. Quando você abre o Android Studio, aqui. Quando você abre o Android Studio, a tela inicial, na verdade, é essa aqui, ó. Aquela outra tela que eu mostrei, porque o projeto ele já estava aberto, tá? Mas a tela inicial do Android Studio é esse aqui. Então você consegue com o Android Studio criar projetos para nativo. Eu instalei no meu aqui também a versão para Flutter, tá? Então Flutter é do Google também. Você consegue criar aplicativos híbridos com Flutter aqui também no Android Studio, tá? Consegue importar projetos, enfim. Mas se você quiser abrir um novo projeto, criar um novo projeto, o primeiro passo é esse aqui, ó. O Android Studio aberto. Você vai em Start New Android Studio Project, tá? E daí ele vai te mostrar algumas activities padrões, tá? Interessante aqui, uns templates, né? Para você ganhar tempo. Olha como é interessante. Você tem aqui uma activity, geralmente a gente usa essa empty activity, que é a activity vazia, o projeto todo em branco, tá? Anderson, tem que, se você quiser utilizar para Flutter, você tem que baixar a extensão do Flutter, ele não vem junto com o Android Studio, certo? Essa parte empty aqui, pessoal, ó, empty é vazio, né? Então se você quiser começar do zero, tá lá limpinho, você usa o empty. Tem uma que já vem esse botão flutuante aqui, tá? Aquele maisinho que geralmente tem aí, pode usar ele também. Tem um com essa barra de navegação inferior, estilo Instagram, tá? Então ele já vem com isso aqui. Você tem um com o gaveta, com o menu em gaveta. Então já uns modelos pré-definidos para você ganhar tempo, tá?
Mas pra gente aqui, como a gente tá iniciando, eu aconselho começar no empty mesmo. Vamos fazer um vazio para a gente fazer do zero, não ficar com um monte de código. Porque se você usar uma dessas outras, já vai vir um monte de código que você pode se perder. Beleza? Vamos lá. Aqui o nome da aplicação. Eu vou colocar Olá Mundo 2. Eu acho que eu já tenho um aí. Importantíssimo. Preste atenção nisso aqui, ó. Você está vendo esse package name aqui? Esse package name, pessoal, é um identificador. O nome do pacote, né? Um identificador que vai ser usado lá na Play Store. Quando você publicar o seu aplicativo, ele vai ser indexado por isso aqui, ó, por esse package name. Então ele é muito importante, porque se depois você publicou o aplicativo, você não consegue mais mudar isso aqui, tá? Então agora você tem que definir ele. Como é que ele funciona? Se você observar aí, ele é como uma URL ao contrário, tá? Então digamos que eu tenho uma empresa, certo? No caso lá da minha empresa, eu sempre faço assim, ó. Os meus aplicativos têm esse package name aqui, ó, br.holic.com, o nome do aplicativo, tá? Isso ajuda porque quando eu tenho mais aplicativos, ele consegue ligar um aplicativo no outro para colocar naqueles relacionados, facilita a busca, facilita um monte de coisa, tá? Então esse nome do pacote aqui é muito, muito importante. Aqui onde é que vai ser salvo, né? Beleza? A linguagem, ó, veja aqui que a gente tem a opção da linguagem padrão, digamos assim. Você pode usar tanto Java quanto Kotlin. Eu vou utilizar aqui, pessoal, na disciplina, eu vou usar o Java. Por quê? O que acontece? Como eu falei, a Google apostou no Kotlin, tá? Mas tem muitos aplicativos legados, que são aqueles que já estão no mercado, que eles estão em Java. E as pessoas simplesmente não compensa traduzir eles para Kotlin. Não compensa. Então essas linguagens elas coexistem. Tá? Muita gente ainda desenvolve usando Java. Não migraram para o Kotlin. Tá? Então eu particularmente prefiro Java, porque eu já conheço. Tá? Senão você vai ter que aprender uma nova linguagem. Embora o Kotlin seja muito parecido com o Java, né? Eles já fizeram para a gente ter facilidade. Mas eu vou usar Java. Ok? Isso aqui também é importante, ó. O APK mínimo, versão API mínima para rodar o seu aplicativo. É o seguinte, você sabe que o Android ele tem várias versões, tá? E as versões do Android, pessoal, não sei se vocês já perceberam isso, mas eles criam uns codinomes, tá? Por exemplo, essa versão da API 15 é chamada de Ice Cream Sandwich. Aí tem a Jelly Bean, tem a Kit Kat, geralmente é nome de doce, né? Tá? Então, a API mínima é aquela mínima para rodar o seu aplicativo. Então, se eu disser aqui, ó, que a API mínima é a API 15, os celulares que tiverem instalado uma API menor do que essa não vão conseguir sequer instalar o meu aplicativo. Nem aparece, na verdade, aparece lá na Google Play, mas nem aparece o instalar. Ele já diz que o seu dispositivo não é compatível e tal, tá? Então isso aqui tem que ser escolhido com cuidado. Você nem pode colocar uma muito antiga. Então não é bom botar 9, uma mais antiga, porque aí vai funcionar em qualquer um. Não é tão assim, porque quando você usa uma API muito antiga, você vai perder alguns recursos da nova, tá? E aí você tem que fazer isso aqui com muito cuidado. Bom, o que acontece? Veja que o Android Studio ele está conectado na internet, então ele sabe mais ou menos quantos dispositivos aproximadamente vão ser compatíveis com a versão que você escolheu. Ó, se vocês observarem aqui, eu coloquei a API 15, ele está dizendo que vai rodar em aproximadamente 100% dos aplicativos. Tá? Se eu subir um pouquinho mais, ó, vamos colocar a versão 21. Ele diminui um pouco, tá vendo? Se eu colocar a última versão do Android, menos de 1%, tá? Ó, 8%, e aí você vai escolher. Eu aconselho você utilizar essas aqui que dão 100% ou que dão uma versão aproximada de 100, tá? Essas aqui, ó,
Qualquer uma delas que você não perca nenhum recurso já fica interessante, tá? P16, 15, qualquer uma delas é interessante. E aí você vai dar um finish, tá? Quando você der um finish, ele vai criar o projeto. Eu vou abrir aquele outro que estava aberto, vai carregar mais rápido. Mas ele vai fazer exatamente a mesma coisa aqui. Vai compilar, compilar, compilar e vai vir para essa visão aqui que vocês estão vendo, tá? Outra coisa interessante, pessoal. Vocês estão vendo aqui que eu abri um arquivo XML. Arquivo XML no Android é usado para definir layout, tá? Toda Activity tem duas partes, uma Java e outra XML. Java fica a lógica do negócio e o XML fica o layout. Não esqueçam disso, tá? Então, quando eu abro um arquivo XML, veja o seguinte, ó, uma coisa importante. A gente tem duas visões, dois tipos de visões aqui no Android Studio. Tá? Você tem a visão de design, onde você consegue enxergar mesmo aqui, né, o layout, como é que está ficando o layout da sua tela, e consegue clicar e arrastar os componentes aqui para dentro, tá? O drag and drop, né? Então você consegue arrastar ele e montar o seu layout, certo? Mas você também tem essa outra visão aqui, text, ó. Então você consegue ver de fato o XML que foi gerado para sua tela, certo? Fique à vontade para usar qualquer um dos dois, dá no mesmo, tá, pessoal? Isso aqui, ó, é só formas diferentes de você visualizar, mas o arquivo sempre vai ser esse aqui, tá? Podem usar qualquer um dos dois métodos. No começo você vai usar mais o design, você vai estar aprendendo, mas depois você vai ver que o mexer no XML é melhor. É mais rápido, é mais consistente, tá? O XML que gera aquele Hello World que vocês estão vendo lá aqui no emulador, vou compilar ele de novo. Interessante, fechei aqui, foi até bom. Quando eu executo aqui, pessoal, executo a aplicação, dá uma olhada. Ele pede para eu selecionar o aparelho que vai rodar essa aplicação. Tá? Veja que ele aparece aqui o emulador, porque o meu emulador está aberto. Se eu tivesse conectado o meu aparelho celular no cabo, no computador, ele apareceria nessa lista aqui, tá? E aí é só selecionar, que aí você vai rodar no seu celular também. Mas beleza, eu vou rodar aqui no emulador. Coloquei para compilar. Beleza, rodou aqui, tá vendo? Então esse aqui é o nosso Hello World, ó. Esse é o XML que gera esse Hello World, tá? Então é um XML, um arquivo que a gente já conhece, né? Mas basicamente o que a gente vai fazer a partir de agora, conhecer a partir de agora, né? Os próximos passos que a gente vai dar. Conhecer os componentes que a gente tem no layout para construir os nossos aplicativos aqui, os layouts. Por exemplo, TextView, como vocês já estão vendo aqui. TextView é essa label, né? É a label lá do Java. É um texto, tá? E aí você tem outros também, né? Comuns aqui, ó. Pode olhar aqui na paleta. Botão. Tem um componente chamado de button, tá? Ó, button. Quando eu carrego lá, ele já aparece aqui, tá? E carrega as propriedades aqui, certo? Então, o nosso passo a passo vai ser esse. A gente vai trabalhar os principais primeiro, começar com os mais básicos, começar com TextView, depois vamos passar para botões, e aí as caixas de texto para digitar. Depois vamos aprender a criar mais de uma tela. Se eu estou numa tela do aplicativo, eu quero ir para uma outra, como é que faz? Como é que eu passo dados de uma tela para outra, de uma Activity para outra, tá? E aí a gente vai na sequência trabalhando o Android dessa forma. Tá tranquilo até aí, pessoal? Tá rápido aí, tá dando para entender, tá numa velocidade bacana? Dá um feedback aí pra gente saber como é que tá aí o acompanhamento.
tá? Vocês falam aí que eu dou uma olhada. Beleza. Aqui, ó, vou mostrar esse Hello World aqui, fazer uma pequena modificação nele para vocês verem, tá? Aqui eu mostrei o XML, né? Esse é o XML, ó, tá? Você tem alguns componentes. Tá, vou responder o Jean isso aqui. Certo? Jannes fez a pergunta aí, disse que não localizou. Para aparecer essa parte do design do text, você tem que estar com o XML aberto, tá? Deixa eu ver aqui. Palette. Deixa eu ver aqui, Janssen. O seu realmente não está aparecendo. Deve estar oculto. Eu acho que é, sabe aonde? Pera aí. Navigate. Acho que é em Windows. Gente, eu vou dar uma olhada aqui onde é que tá faltando no seu aí, que não tá aparecendo embaixo, deve estar oculto. Deve estar oculto. Você tá aberto aqui o XML, né? Dá uma olhada. Tá ali, tava oculto mesmo, né? Ó, pessoal, olha no grupo aí, tá? O Jannes colocou aí o local. Jannes colocou o local aí, tá? O dele tava oculto mesmo, do design XML. Beleza? Então aqui, pessoal, vamos lá. A gente consegue alterar. Eu falei do XML, né? Vou falar um pouco do Java agora. Olha o código Java aí, bem pequenininho, tá? Então, o código da Activity aqui, pessoal, esse aqui, ó, veja que quando eu crio por padrão Hello World, ele cria a main Activity, é o nome da Activity, tá? Você pode escolher qualquer um, e ele cria um Activity main.xml. Então, esses dois, para ficar sempre muito claro, esses dois arquivos dizem respeito a essa tela aqui. Um define o layout, o outro define o código, certo? A lógica. Beleza. Esse método, pessoal, onCreate, é como se fosse o main lá do Java normal. É o primeiro método que é chamado. A gente vai estudar, talvez acho que na próxima aula a gente já vai ver isso, o ciclo de vida de uma aplicação, ciclo de vida de um Activity. O que é isso? Quando a gente está trabalhando em dispositivos móveis, veja que é diferente de você programar para desktop em vários aspectos. Um deles, pessoal, é que o seu aparelho ele é feito de ligação. Então existem alguns processos, alguns aplicativos dentro do seu sistema operacional Android prioridade do que outros. O que eu quero dizer com isso? Imagine a seguinte situação: você está com o seu aplicativo lá rodando, beleza? E aí chega uma ligação. O que vai acontecer? Seu aplicativo vai para segundo plano e a ligação fica na frente lá para a pessoa atender ou não. Isso seja qual for o aplicativo que está aberto, tá? Quando esse seu aplicativo ele vai para segundo plano, ele está mudando o status dele. Então você tem um ciclo de vida, certo? Eu vou abrir aqui só para vocês
para ter uma noção disso aqui, mas na próxima aula a gente vai ver isso aí. Da Activity da Java. Ó, eu vou falar disso aqui nas próximas aulas, mas só para vocês terem uma ideia. Veja, existe um ciclo de vida aqui, desde onde o seu aplicativo ele é criado. E olha aqui, ó, primeiro o quadradinho aqui que você está vendo, on create. Então ele é a primeira callback que é chamada, que é invocada quando o seu aplicativo ele é aberto. Tocou lá no ícone lá, ele abre, ele vai passar pelo on create, depois para um start, um resume, e aí o seu aplicativo vai para o status rodando, executando, tá? Então, moral da história, esse onCreate é como se fosse o main lá, é a primeira coisa que é chamada, por isso que ela está aqui. Olha esse método aqui que eu tinha falado lá no slide, o setContentView, é o método que vai fazer a ligação desse arquivo Java com o XML respectivo, ou seja, qual é o XML que vai definir a interface dessa activity. setContentView r.layout.activityMain. Preste muita atenção nisso aqui. Essa classe R, pessoal, é uma das mais importantes aqui na programação para dispositivos móveis com Android, porque essa classe ela é responsável por fazer a conexão, a ligação, tá, do Java com o XML. Então, essa R aqui, ela vira como se fosse essa resource aqui, ó. Ela faz uma referência como se ela fosse essa resource. Então, quando eu faço r.layout.activityMain, eu estou vindo, na verdade, em resource layout activityMain.xml. Então, ele carrega esse arquivo, que é esse mesmo aqui que eu mostrei para vocês, tá? Para ser a interface dessa activity aqui. É como se você fizesse a ligação, tá, desse Java com esse XML para montar a sua activity. Beleza? E aí, então, como é na prática, né? Como é que a gente vai trabalhar com Android? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Na seguinte forma, a gente vai montar o nosso XML. Depois nós vamos referenciar esses objetos XML aqui no Java, trazer eles para o Java e fazer modificações nele de acordo com a nossa lógica. Por exemplo, eu trouxe um botão, quando eu tocar no botão, o que é que vai acontecer? Vai abrir uma nova tela? Vai enviar um formulário? Enfim, tá? Então a gente vai codificar as ações, tá? Vamos codificar aqui. Então vai ter sempre essa ligação entre Java e XML aqui na hora que a gente estiver montando as nossas activities. Ok? Vou fazer uma pequena modificação aqui, tá? Vamos lá. Hello World, né? Vou mexer na versão texto aqui, que acho melhor. Text View, como eu falei, pessoal, é esse componente aqui, ó. É a label, né, como a gente conhece. Você tem sempre algumas propriedades aqui que praticamente todos os objetos têm, que é a largura e a altura, tá? Alguns vão ter esse prefixo Android, outros vão ter esse prefixo app, dependendo de onde eles foram carregados. Mas aqui, ó, esse layout underline width é a largura e aqui a altura. Olha aqui, ó, tem alguns valores que são comuns aqui no Android, tá, pessoal? O que é wrap content? Isso aqui está dizendo que esse text view, a largura dele e a altura dele vai se adaptar ao conteúdo. Não tem uma largura e um tamanho fixo. Então, se eu mudar isso aqui, por exemplo, dá uma olhada aqui. Ele já mudou. Tá vendo? E a largura e a altura do componente vai se adaptar à quantidade de texto que tem aqui dentro.
tá? Não é fixo. Vou compilar aqui. Se vocês quiserem, marquem essa opção aqui, tá, pessoal? Use same selection for future launches. Significa que você vai usar a mesma seleção aqui para outras execuções. Ele não vai ficar mostrando toda a vida qual é o dispositivo que você quer rodar. Beleza? Você ganha tempo aí no desenvolvimento. Vou executar para vocês verem a modificação. Compilando aqui o Gradle. Zero erros. Olá, mundo. Beleza? Outra coisa importante, pessoal. Existem alguns componentes aqui no Android que eles são usados para posicionamento e organização de layout, tá? Então tem alguns componentes que são do tipo layout, certo? E ele serve para a gente organizar aqui os tipos de layout, posicionamento, aí tem um grid layout, o relative layout, o linear layout. Aí eu vou falar desses tipos de layout, a gente vai trabalhar eles aí nas próximas aulas, tá? Esse aqui está sendo usado, que vem como padrão, é o Constraint Layout. Bom, vamos lá. Se eu quiser fazer alguma modificação aqui, como eu já mostrei, a propriedade text do text view é o texto que aparece na tela, certo? Tá. A pergunta aí se tem uma opção de hot reload. Existe sim. Ela é chamada de Instant Run, tá? Só que é esse raiozinho aqui, ó. Só que ele só pode ser usado, tá vendo? Acima da API 16. É por isso que é aquela opção que eu falei para vocês, né? Quando você usa uma API muito antiga, você vai perder alguns recursos, tá? Então, se você compilar com uma API um pouquinho mais nova, tem essa opção aqui, Instant Run. Aí é o Hot Reload, tá? Ele vai carregar bem mais rapidamente, né? Beleza? Então, a próximo projeto que eu fizer, eu vou usar uma API um pouquinho mais nova para a gente ter esse recurso. Beleza. Vamos lá. Vamos colocar um botão aqui, né? Colocar um botão aqui. Botão. Aqui é a paleta de componentes, tá? O botão se chama Button mesmo. E aí, ó, se eu dar uma olhada no button aqui, pessoal, uma coisa bem interessante, uma propriedade interessante aqui. ID. Tudo que você quiser manipular, qualquer componente que você queira manipular no código Java por Kotlin, né? Você vai ter que criar um ID, um identificador para esse componente, certo? Então, por exemplo, esse botão aqui, ó, vou chamar ele de botão. Opa. Chamar ele de botão, tá? Então esse é o ID. Se eu quiser referenciar ele em qualquer lugar, eu vou usar o ID dele. O componente button, o widget aqui, ele tem também a questão do text, que é o texto que aparece no botão, tá? Então, ó, texto que aparece no botão, ok? Beleza. Centralizar aqui esse botão, tá? Se você quiser mudar por aqui, você pode mudar, pessoal. Então, se você está no modo design, ó, clicou no botão, tem o ID aqui, também tem a largura e a altura, certo? Eu prefiro o modo text, mas vocês fiquem à vontade aí para usar o que vocês quiserem. Beleza. Coloquei o botão aqui, tá? Se você quiser fazer alguma ação com esse botão, pessoal, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que trazer esse botão aqui para o Java. Tem que referenciar ele, tá? Então todo layout, todo item de layout, componente de layout que você tem lá no XML, você também tem ele aqui no Java. Dá uma olhada no button aí, tá vendo?
que ele fica no android.widget. Eu vou criar um botão aqui, ó. Aí essa variável, que é uma variável, tá? Eu escolhi o mesmo nome, mas você poderia colocar, vou até usar um nome diferente aqui, chamar de btn mensagem, tá? Isso aqui é um objeto. Eu vou agora carregar aquele XML lá, o componente que está no XML que eu chamei de botão. Eu vou carregar aqui dentro desse objeto e aí eu consigo manipular ele, tá? Então, como é que eu faço esse mapeamento, que é o que eu falei, que é muito importante? Através desse método aqui, ó, chamado de findViewById, tá? findViewById, pessoal, os componentes no Android eles são chamados de view, tá? Então, findViewById é encontre a view pelo ID. Então, é você procurar aqui dentro do XML que você definiu uma view, um componente que tem o ID botão. Tá vendo? Ó? r.id.botão. Veja a classe R novamente. Como eu falei, ela é usada para ligar o XML com o seu Java. Então, quando você faz o findViewById r.id.botão, você está pegando esse componente aqui que está no XML e vai carregar dentro desse objeto aqui no Java. Certo? Daí, aqui nesse objeto aqui, você pode fazer manipulações, tá? O Anderson perguntou aqui, a ordem do código dos componentes são organizados pela ordem de inclusão ou elas se agrupam ou se estruturam de alguma forma, de algum tipo. Você está falando no XML ou no Java? Esclarece melhor essa pergunta aí, gente. Pronto, no XML. No XML ele monta uma espécie de árvore, né? Então ele monta uma espécie de árvore. O XML é similar ao HTML, tá? Então a ordem aqui ele importa sim, certo? Você está vendo que o text view está na frente, está em cima, primeiro, e o botão está depois? Eles vão aparecer nessa ordem no layout. Acho que é isso que você está perguntando, né? Então aqui, ó, vamos lá. btn mensagem agora é um objeto do tipo button, tá? E aí você consegue acessar os métodos aí, Você tem vários métodos aqui, um dos mais importantes é o onClickListener. Antes disso, fazer um negocinho mais simples. Vamos lá. Se você quiser manipular o botão, né? Vamos começar com... Eu quero mudar o texto do botão em tempo de execução. Compila mais rápido. O que eu fiz aqui, pessoal? Em tempo de execução, ou seja, utilizando lá no Java, na lógica do Java, eu resgatei o botão e troquei o texto dele, né? Tempo de execução. Tá vendo? Ele veio do XML com um valor e eu coloquei no Java, só para vocês verem que eu consigo de fato manipular o XML aqui dentro do código Java. Tá? Beleza? Se fosse uma text view também, a gente consegue
conseguiria fazer isso. Por exemplo, vamos fazer esse exemplo aí, para a gente fechar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Quando eu clicar nesse botão, eu vou alterar essa mensagem aqui do Olá Mundo. O que eu tenho que fazer? Bom, eu vou atribuir um ID aqui para o text view, que ele está sem. Tá? Lembrando, qualquer objeto que eu quiser mudar, manipular ele no Java, eu preciso atribuir um ID. Quando eu fizer essa atribuição, o botão já tinha ID, beleza? Eu vou criar um objeto aqui. Fazer o mapeamento dele usando find view by ID r.id.mensagem. Pronto, agora eu tenho ele carregado aqui nesse objeto e tem um botão carregado nesse objeto. E agora eu vou montar a lógica, que é clicou no botão, ele altera a mensagem. Bom, para você fazer um clique no botão, você tem algumas opções aqui, tá, pessoal? Você tem essa opção aqui, ó. Usando o onClick aqui, tá? Para isso você tem que criar uma função aqui. Gerar mensagem. Se ligar, vai aparecer aqui pesado. Ó, quando eu alterei lá, pessoal, veja o que foi que ele fez aqui, ó. Ele criou, como eu falei, são similares, né? São equivalentes. Se você mexer no design, ele muda no texto e automaticamente. Ele criou uma propriedade onClick, que é o nome de uma função que vai ser chamada quando você clicar nesse botão, tocar nesse botão, tá? Então você obviamente precisa criar a função aqui, né? Tá? O que eu vou fazer então? Eu vou alterar a mensagem. Eu vou pegar o objeto mensagem e dar um set text, colocar um novo texto. O botão foi acionado, por exemplo, tá? Vamos lá. Então, quando eu clicar no botão, ele vai chamar esse método que vai pegar o text view lá que foi carregado nesse objeto aqui, mudar a propriedade text, set text com esse novo valor. Espera aí, crashou aqui. Deixa eu ver o que foi que eu esqueci. Deixa eu ver o que foi que eu esqueci aqui. Não encontrou ao alterar a mensagem. Declare onClick. Como não está igual, vamos ver aqui. Carregou. Não, tá faltando alguma coisa aqui que ele não achou. Vou fazer um teste aqui.
outro método aqui, pessoal, ele é usado para mostrar mensagem, tá? Aquela mensagenzinha de toast, né? Se ele mostrou aqui. Ó, essa mensagenzinha. Tá faltando retornar alguma coisa. Bom, tem que analisar esse código aqui, ver o que está faltando. Mas a ideia é essa, tá? Quando você for trabalhar aqui o layout, tá? Você precisa trazer os objetos para cá, sempre lembrar disso, utilizando o método findViewById, tá? Utilizando a classe R para fazer referência, então r.id.uid do que você quer resgatar, tá? E aí você consegue manipular, tá? Deixa eu tentar aqui de uma outra forma. Vou fazer aqui no outro formato, tá? A outra forma de você fazer é assim. Você pegar o botão e atribuir um listener. O listener, pessoal, é a mesma ideia lá do Java, né? Você vai usar um ouvinte. Você vai ficar escutando um determinado evento. Quando esse evento for disparado, ele vai chamar o método. Neste caso aqui, ó, ele vai ficar ouvindo o método onClick no elemento botão, tá? Então vamos lá. Colocar aqui mensagem.setText. Isso que deu uma caída aí, né? Beleza, tá? Então eu vou repetir aí, pessoal. Deu uma caída aí na conexão, né? Por hoje é só. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, eu vou deixar como exercício isso aí que eu mencionei, que é a questão da gente fazer uma manipulação do button e do text view. Pode ser parecido com essa que eu fiz. Clicou num botão, abre alguma coisa, mostra uma mensagem, pode usar um toast como eu usei aí, tá? Para a gente começar a manipular esses elementos. A gente tem que mexer bem, saber manipular bem o text view, o button, para a gente depois ir passando para os outros, edit text, e aí a gente começar a montar as interfaces mais elaboradas, né? Uma tela de login, uma tela inicial, um botão com imagem, para a gente começar a criar aplicativos mais robustos, tá? Então o primeiro exercício é esse: manipulação de button e text view, ok? Então, por hoje é só. Obrigado aí pela atenção. Espero que tenha ficado bom para vocês compreenderem. Qualquer dúvida pode falar, fala no grupo, fala no privado. Se tiver com alguma dificuldade na instalação da ferramenta, eu ajudei algumas pessoas já, tá? Fiquem à vontade aí, tá, pessoal? Essa parte aqui do Android ela é bem